16%. Olha só, em comparação com o ano anterior, né? Então, em números absolutos, né, cujo levantamento foi feito pelo Instituto Santos Dumont, junto ao Observatório da Violência aqui no Rio Grande do Norte, foram 226 lesões autoprovocadas em 2021 contra 251 em 2020. Pois é, Jussara, a preceptora multiprofissional de psicologia do ISD já falou, inclusive aqui a Jovem Pan News Natal, ela é a Carla Glenda. Ela analisou os números e chama atenção para o número crescente de crianças e adolescentes com pensamentos e ideação suicidas. O 10 de setembro foi instituído como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Isso está cada vez mais correto de ser falado da forma correta, né, Jussara? Exatamente, é importante. A gente até falou isso na semana passada, que esse mês do Setembro Amarelo, muita gente vai às redes sociais e fala sobre o Setembro Amarelo, a importância, né, do cuidado com a saúde mental, mas durante o resto do ano fica dizendo que saúde mental, cuidado de saúde mental é besteira, né? Fica questionando o amigo que vai para o psicólogo, que vai para o psiquiatra, você tá maluco, ou coisa desse tipo. Trata com preconceito quando alguém tem algum tipo de transtorno psicológico, algum adoecimento da mente. Então, não vale, né, Anthony? Não vale você ir para a rede social levantar esse tipo de bandeira se você não ajuda as pessoas, se você não tem o respeito, né? Não tem esse amparo, não tem a empatia com quem está passando por qualquer tipo de problema. E a Carla Glenda, ela falou um pouco sobre esse assunto, né? Ela fala que se nós pensarmos nas faixas etárias, a gente deve levar em consideração o momento da vida de cada uma dessas pessoas, né? Ela se refere aí às crianças, os adolescentes. Ela diz que as crianças também têm depressão, assim como ocorre com adolescentes e adultos. Então, em cada faixa etária dessa, a motivação para o suicídio pode ser diferente. Nós podemos ter motivações como bullying, né, como a separação dos pais, indiferença na família, ausência de figuras paternais importantes, a desorganização financeira, o momento recente que vivenciamos em relação à pandemia, né, onde muitas pessoas perderam o emprego. Então, com isso, essas questões financeiras e da vida cotidiana se tornaram desesperadoras para algumas famílias. Pois é, Jussara, é o que a gente acaba vendo em situações esporádicas, né? Ontem o Fantástico, né, a revista eletrônica da TV Globo, trouxe uma matéria muito interessante sobre a ação dos haters. E na matéria citou o caso do filho da Valquíria Santos, que é o que a gente falou na semana passada, de inclusive se tornar lei, né, a responsabilização pelo bullying cibernético, né, o cyberbullying. E os reflexos que isso causa. E foi justamente isso um dos principais fatores para desnortear a cabeça do garoto Lucas, que atentou contra a própria vida no início do mês passado. E a Valquíria está bravamente falando sobre isso, diariamente, praticamente, nas redes sociais, para evitar que outras mães passem por isso. Isso se tornar lei, eu acho que também é importante. E principalmente é o que ela está trazendo, né? O máximo de contato que você puder ter com essas pessoas para tentar ajudá-las, demonstrar força, dar apoio, é fundamental. Agora, esse tipo de ajuda, como a gente falou também na semana passada, é preciso muita cautela. Porque imagine você chegar, Anthony, para uma pessoa que está sofrendo depressão, que sofre de ansiedade ou qualquer outro tipo de adoecimento da mente e diz, fulaninho, mas saia dessa. Antônio, você é tão jovem, tão bonito, você tem dinheiro, você tem isso e aquilo. Pô, isso é falta de Deus, né? Às vezes as pessoas falam. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque não é nada disso, né? A gente precisa ter essa atenção, porque não é tão simples falar sobre a saúde mental de cada um, né? Então a gente segue aqui informando, porque a Carla Glenda, né, que atua nesse acolhimento de pacientes no Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi, em Macaíba, ela ressalta que é preciso estar atento às mudanças de humor, olha só. É preciso estarmos atentos ao estado de humor das pessoas. A depressão é um dos fatores que favorece as ideações suicidas, a intenção de acabar com a própria vida ou mesmo o ato definitivo de levar a cabo aquilo que está sendo planejado, é o que ressalta aí a psicóloga. E conforme os dados do Ministério da Saúde, a depressão é a principal causa dos suicídios no Brasil. Em segundo lugar está o transtorno bipolar e em seguida o uso de substâncias. Pois é, Jussara, então esse material traz reflexões para a gente estar entendendo
de fato, como é esse movimento. E levantar as causas específicas para explicar o aumento das taxas de suicídio é um complexo trabalho, então não tem como apontar de uma vez só como são esses fatores que modificaram, que mudaram esse panorama das ideações suicidas no país. No entanto, o pesquisador do Óbvio, Ramiro Vasconcelos, é o Observatório de Violência aqui do Estado. A pandemia e as redes sociais podem ter ligação direta com a elevação dos casos, e aí cita justamente o caso do Lucas Santos, por causa daquele cyberbullying, por causa de toda a brincadeira, como algumas pessoas se referiram, mas que custou a vida do garoto Lucas Santos, filho da Valquíria Santos. Ele tinha apenas 16 anos e morreu no início do mês passado. E outra coisa, Antony, que a gente escuta muito falar, eu já participei de algumas palestras com especialistas, a gente já teve a oportunidade de entrevistar muitos psicólogos, principalmente nesse mês de Setembro Amarelo, que falam muito sobre o perfil suicida, que isso não existe, né? Ninguém tem um perfil suicida, qualquer pessoa pode ter esse perfil, né? Dependendo, claro, do que ela está vivendo, do nível de tristeza que aquela pessoa vive, porque uma coisa é a tristeza, né? Todo mundo sente tristeza, é normal sentir tristeza, mas quando isso se perpetua por muito tempo, quando isso está refletindo em outros comportamentos ali no dia a dia, é preciso estar atento, né? E nunca achar que é uma brincadeira, né? Quando uma pessoa está dizendo assim, eu tô cansado dessa vida, ou coisa desse tipo, a gente não ficar levando na troça, porque a gente nunca sabe, né, o que de fato pode acontecer. É um assunto para ser observado com muita seriedade, né? Então, essa questão do Lucas, como o Antony trouxe aí, chamou muita atenção, né? É apenas um dos milhares dos exemplos mundo afora, né, de quão danosas, né, podem ser essas redes sociais. A gente já falou sobre isso também. Para quem está passando por algum momento difícil, né? O especialista falou que, em linhas gerais, por assim dizer, colocaria a pandemia, as redes sociais, né, os derivados aí na internet, em ambiente acadêmico. Daí, no tocante à pandemia, envolve fatores também econômicos, em que diversas pessoas perderam os empregos, né? Como a gente falou ainda há pouco aqui. Como essa questão financeira interfere também, né, Antônio, nessa questão psicológica? Interfere, Jussara, pelo amor de Deus, né? E a gente acaba observando dos impactos, né? Então, cada um tem a sua realidade. O que a gente pode fazer é dar a mão, ajudar, estar junto de cada um para minimizar esses efeitos e fazer como a Jussara falou, né? Ninguém julga ninguém, pelo amor de Deus, porque senão tem um efeito contrário e não é isso que a gente quer. E vamos falar aqui sobre os números, né? Sobre essa pesquisa que foi realizada, analisando os números levantados pelo Instituto Santos Dumont, junto ao Óbvio RN. A maioria das vítimas da lesão autoprovocada no Rio Grande do Norte são homens. Em todo o ano passado, 199 homens cometeram suicídio no estado, né? Há registros em quase todos os municípios potiguares. A vítima mais idosa tinha 102 anos e a mais nova, 14 anos. Pois é, não tem um perfil exatamente, né, Jussara? Mas tem, de fato, todas essas informações. Mais informações você encontra no tribunadonorte.com.br, que vai ter lá mais informações sobre isso. É um levantamento sério do ISD em parceria com o Óbvio, e a gente sempre dizendo, dá a mão, gente, vamos dar a mão. Não é momento para a gente estar dando as costas para essas pessoas, e dar força para que cada um saia desse momento que é negativo. Cada um tem a dor que tem e não cabe a nós julgarmos essa dor do outro.